Então, no vídeo anterior a este, eu falei sobre a Arca da Aliança, onde ela está e sobre alguns utensílios que tinha dentro da Arca da Aliança. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre só a arca, o propiciatório e sobre a mesa. Os outros objetos que estava dentro da arca e alguns objetos que faziam parte do templo, vou ver se eu trago aí nos próximos vídeos. Mas no vídeo de hoje é sobre a arca, sobre o propiciatório e sobre a mesa, para que o vídeo não possa ficar muito e muito grande. Então, abre tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10. Se você passar algumas páginas a mais, você verá já no capítulo 37 se referindo ao mesmo objeto, sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, isso tudo no capítulo 37. E também sobre a mesa. Mas o vídeo de hoje é Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10. A tradução bíblica que eu vou ler agora é Almeida, Revista e Atualizada. As medidas da arca e também algumas medidas do propiciatório e sobre a mesa, essas medidas eu vou deixar no descritor para que você possa entender um pouco. Eu vou deixar já na nova versão internacional, porque explica até um pouco melhor essa tradução da nova versão internacional. Mas eu vou ler aqui na minha Bíblia a Almeida, Revista e Atualizada. Então, Êxodo 25, capítulo 25, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Na nova versão internacional, não vai falar côvado, vai falar que a Arca da Aliança, o comprimento dela era mais ou menos 1,10 m, poderia até passar um pouco mais. A largura e a altura da arca, ela tinha mais ou menos 70 centímetros, poderia também passar um pouco a mais, mas não era mais do que isso. Então, o comprimento da arca, 1,10 m, 1,30 m, 1,40 m, a largura e a altura, mais ou menos uns 70 centímetros. Versículo 11. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Pessoal, vou ver se eu coloco agora a imagem, como é mais ou menos, qual era o tipo de madeira da Arca da Aliança. Aqui se refere no versículo 10, madeira de acácia. Então, vou ver se eu acho essa imagem em alguma coisa na internet, vou ver se eu coloco agora para vocês. Então, ela era feita de madeira de acácia e coberta toda de ouro. Versículo 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. Estão vendo aí, pessoal, a imagem? As 4 argolas de ouro. E diz que as porás nos 4 cantos da arca, de um lado e do outro. 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Versículo 13. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Então, toda a arca da aliança era coberta de ouro. Versículo 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca da aliança. Então, alguém levava essa arca da aliança. Não era qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. É um certo pessoal que só eles poderiam levar a arca da aliança. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Versículo 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, dentro da Arca da Aliança, eles colocavam o quê? As tábuas dos 10 mandamentos, colocaram também o pote de maná e a vara ou cajado de Arão que floresceu. Então, esses eram os objetos que tinha dentro da Arca da Aliança. Agora vamos ver sobre o propiciatório. Versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro. Pessoal, vou ver se eu coloco a imagem do propiciatório para que vocês possam ver. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento
e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Estão vendo aí mais ou menos como eram os querubins, pessoal? Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora, versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora sobre a mesa. Versículo 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Então, tudo, pessoal, toda a arca, a madeira era madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. De ouro puro a cobrirás e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 25. Também lhes farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Versículo 29 e versículo 30. Também farás os seus pratos, e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. Então, pessoal, aqui falamos sobre a arca, sobre o propiciatório e sobre a mesa. Então, todo o comprimento, largura, altura, vou ver se eu coloco no descritor, mas a nova versão internacional. Então, sabemos que a arca tinha mais ou menos o comprimento de 1,10 m, poderia passar um pouco mais. A largura e a altura, mais ou menos 70 centímetros ou mais. E sabemos que dentro da arca tinha as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, também a vara de Arão que floresceu, ou cajado de Arão, e também o pote de maná. Então, tudo isto estava dentro da Arca da Aliança. Então, era um objeto que literalmente era pequeno, mas de forma espiritual era algo enorme. Não tinha tamanho, era algo enorme. E toda essa Arca da Aliança, quando o povo hebreu saiu ali da terra do Egito, que passou o Mar Vermelho, ou o Mar de Juncos, que o próprio livro do Êxodo fala, Mar Vermelho ou Mar de Juncos. Quando eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, Deus abriu ali o mar para que o povo hebreu, o povo de Israel, a nação israelita, passasse. E passado algum tempo depois, Deus deixou que Moisés fizesse a Arca da Aliança. Então, Moisés deu a ordem veio de Deus, Deus passou para Moisés, e ali as pessoas passaram. Teve 2 personagens que a Bíblia diz até o nome deles, não vou falar agora, mas no decorrer aí do vídeo vamos ver qual o nome desses 2 homens que fizeram a Arca da Aliança, e outras pessoas que fizeram também os objetos que compunham a arca e os utensílios do templo de Israel. Então, se você nunca tinha ouvido falar sobre a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, a Arca do Concerto, se você nunca tinha ouvido falar dessa história bíblica, deixa aqui nos comentários e qual história bíblica você quer que eu traga aqui para este canal. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa dar o like, também comentar bem muito e compartilhar aqui o conteúdo do canal para mais e mais pessoas. Vou ver se eu coloco as imagens
Porque é assim, pessoal, a Bíblia fala sobre a Arca da Aliança, sobre o comprimento, a largura e a altura. A Bíblia fala tudo isso. Ela dá muitos detalhes sobre a Arca da Aliança, sobre o que tinha dentro e sobre os outros utensílios e objetos que faziam parte do templo. Mas como era realmente a Arca da Aliança? Será que ela era nesse modelo que vocês estão vendo agora? Ou nas imagens que eu coloquei aí um pouco atrás no vídeo? Será que ela era dessa maneira? Será que os querubins são dessa maneira? Não sabemos, porque não era todo mundo que via a Arca da Aliança, não era todo mundo. Tinha um certo tipo de pessoa que poderia ver, que poderia até tocar, não era todo mundo que via a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança saía ali, que o povo de Israel ia para alguma batalha, alguma guerra, e algumas vezes a Arca da Aliança ia, ela ia coberta. Então, praticamente, ninguém viu assim como é a Arca da Aliança. Então, as pessoas, tipo os teólogos, arqueólogos, os estudantes da Bíblia, eles têm mais ou menos uma noção de como era a Arca da Aliança, mas realmente como ela era, o modelo real da Arca, ninguém sabe até hoje. Mas todos os detalhes, o comprimento, a largura e a altura, a própria Bíblia diz, principalmente aqui no livro do Êxodo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, comenta bem muito, compartilha e se inscreve para que eu possa trazer mais conteúdo bíblico para cada um de vocês. Até o próximo vídeo.